Bem-vindos ao Durma com Essa Podcast, um podcast que te guia ao mundo do sono, da medicina, da qualidade de vida. Eu sou o Guilherme Brassanini. E eu sou o Jorge Pinheiro, hein? E hoje você não pode dormir sem essa, porque vamos falar sobre sono, suplementação e, lógico, os desafios de praticar a medicina baseada em evidências. E a gente trouxe dois convidados. Primeiro que eu sou fã desses convidados, hein? E eu sigo eles nas redes sociais desde quando eles tinham bem pouquinhos seguidores, mas agora eles explodiram lá. Dois convidados super especiais que... O Pedro Dalbello, né? Então, o Pedro ele é médico nutrólogo e oncologista clínico pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto. E atualmente é médico assistente do programa de nutrologia, não é isso? Perfeito. Da Faculdade de Medicina da USP. E o Silvio Povoa, que é médico clínico e cardiologista com fellow em cardiologia do esporte. Super time para a gente conversar sobre esse assunto tão importante aí, que é sono, suplementação, medicina baseada em evidências. Baita desafio, né? Vamos começar então. Obrigado, viu, gente, pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês, com o Silvio. É isso. Prazerzão estar aqui com vocês hoje. Sigo vocês sempre. Sigo o Pedro antes de existir Instagram, porque ele foi meu R+, então a gente passou acesso ao Venoso Central junto lá no HC de Ribeirão no passado. Boa, então tá em casa. Tamo em casa. Bom, legal. E assim, a gente vai falar um pouco primeiro, né, sobre suplementação. Eu queria que vocês dessem uma ideia geral do que é a suplementação e os excessos que hoje em dia estão sendo cometidos aí. Legal. Eu acho que suplementação, quando a gente entende mesmo, a própria palavra, né, Silvio? Tipo, a gente vai suplementar algo que o paciente esteja precisando. Então, boa parte da população saudável, não vai precisar de nenhum suplemento. Desde que tenha um plano dietético aí ajustado, seja um paciente que consiga pegar todos os seus nutrientes aí através da alimentação, esse paciente não precisa de nenhum suplemento. Quando a gente parte para um paciente já que tem alguma demanda metabólica maior, então quando eu tenho um paciente oncológico, quando eu tenho um paciente maratonista, quando eu tenho um paciente necessitando de uma reabilitação, depois de um tempo na UTI, esse paciente perdeu muito peso, esses pacientes muito provavelmente vão precisar de suplementação. O que a gente está vendo hoje muito é as pessoas prescrevendo suplementos sem discutir o caso, sem personalizar e sem a real necessidade, né, da suplementação. Então, acho que esse é o principal ponto. Alguns pacientes vão precisar, sim, está tudo bem, mas não da forma que está sendo divulgado e que está sendo disseminado hoje em dia em rede social e etc. Então não é para todo mundo, né, Silvio? Uma coisa que eu acho que a gente tem que lembrar, e até que eu coloco na minha cabeça, quando eu faço um prontuário, ou quando eu converso com o paciente, o suplemento ele entra na mesma lista que o medicamento. Eu acho que eu interpreto a suplementação de forma muito parecida com o medicamento. Obviamente que a gente tem uma conotação de que o medicamento se usa para doente e que o suplemento se usa para gente saudável. Então, muitas vezes os próprios pacientes não querem utilizar o medicamento, mas querem usar um suplemento pelo mesmo motivo, né? Por essa nomenclatura. E justamente por essa nomenclatura a gente tem um apelo comercial muito grande e por causa desse apelo comercial que tem crescido em diversos cenários, muita gente acaba querendo utilizar isso, como se isso fosse um enhancer de saúde, uma coisa para aumentar a sua saúde. Muitas vezes não é. O Pedro deixou muito bem claro. Eu acho que a suplementação ela é muito bem-vinda em diversos cenários, mas o que a gente tem visto é uma super suplementação em outros cenários que, em algumas situações, podem gerar até prejuízo para o paciente. A gente já vê gente suplementando coisa errada, tendo informação errada. Um exemplo simples. Se você suplementa vitamina B errado e você não orienta seu paciente com isso, ele pode ter uma alteração do exame de TSH e acabar recebendo tratamento para tireoide de forma inadequada. E se isso não estiver bem orientado para todo mundo. E tanto o médico quanto o paciente, tudo isso estiver dentro desse cenário. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem suplementos com evidência de benefício para diversos cenários. Então, a gente não pode ser também falar, pô, o suplemento não serve para nada, isso aqui, pelo amor de Deus. A gente tem evidência de coisas muito interessantes para utilização, tanto na prática clínica, quanto na performance esportiva, quanto para a qualidade de vida, a depender da pessoa que a gente está vendo na nossa frente, né? Então, essa individualização que o Pedro traz aqui, eu acho que esse é o tchan da coisa, né? É você falar isso. Só que hoje o suplemento tem aquela questão que você não precisa de uma receita, você compra de qualquer lugar, existe
um suplemento para cada queixa, né? Porque tu tem muito isso na internet. Então eu acho que é uma coisa que a gente tem que acabar correndo atrás. Eu acho que, só complementando o que o Silvio falou, além do fato de que muitas vezes as pessoas acreditam que suplemento, que não tem nenhum risco, a gente tem dados em pacientes oncológicos mostrando que, dependendo da suplementação e suplementação alta, você pode inibir o tratamento, você pode ir contra o tratamento, contra a quimioterapia, a radioterapia. 70% dos pacientes oncológicos usam algum tipo de suplemento e não avisam o seu oncologista, e isso pode ter influência no tratamento, inclusive influência na sobrevida desses pacientes. Então, acho que sim, uso bastante suplemento quando bem indicado em pacientes oncológicos, mas a gente tem que tomar esse cuidado com os excessos, uma suplementação aí inapropriada. Interação medicamentosa é muito importante, né? A gente vê, e muitas vezes a interação não foi estudada. A gente vai descobrir 5, 10 anos depois. Esse é um tema que a gente tem que sempre levar em consideração. Às vezes você tem um paciente que está em polifarmácia, você colocar mais coisa ainda para ele, você tem que parar para pensar, pô, será que toda essa combinação, existe alguma evidência de benefício? Então a gente tem que acabar sentando e interpretando com muito carinho o que a gente está vendo aqui. Eu já tive paciente chegando para mim, paciente oncológico, usando 28 cápsulas de vitaminas, minerais, fitoterápicos, sem a gente entender muito essa interação, né? Interação medicamentosa com tratamento vigente que de fato melhora a sobrevida desse paciente. Quando na verdade a gente tinha que cuidar da composição corporal desse paciente, otimizar a oferta de proteína, ajustar os micronutrientes, mas de forma muito personalizada. E muitas vezes questões de custo, né? O Exato. custo é muito importante. Às vezes você vê paciente usando, pô, eu vou usar essa forma para emagrecimento, ele está gastando R$ 1.500 por mês, sendo que ele consegue gastar menos com terapêuticas com evidência de benefício para redução de peso. Exato. Então, você fala assim, será que precisa? Então, isso tem que estar no papo. Eu acho que o médico hoje, suplementação tem que estar no papo do médico. Se a gente falar assim, isso não serve para nada, você está errado. Se você falar assim, eu vou usar tudo para todo mundo, você está errado. Os extremos, né? Nesse sentido, vem muito o apelo da indústria também, né? Que investe muito na parte de marketing para suplementação. Também tem a questão de, para você classificar como suplemento, você não precisa de toda a parte científica aqui para você classificar uma substância como medicamento. Então é algo que a gente tem que ver também, e a gente no sono acaba vendo prescrições indevidas de alguns suplementos, como por exemplo a própria melatonina, vamos dar nome aos bois, que é visto como um suplemento alimentar. E a gente sabe que não é um suplemento alimentar, é um hormônio, e não é natural, ele é sintético, né? Então tudo que eles colocam como marketing, a gente quebra em relação a isso, né? Eu queria saber de vocês, dentro da população geral mesmo, se vocês acham que há necessidade de algum suplemento em específico. Tem algumas pessoas que falam, por exemplo, o ômega 3 é um suplemento que tem que estar no seu dia a dia. Tem algum desses que vocês, sem prescrição pronta aqui, gente, não é isso que eu quero, tá? Mas que vocês vejam que tem embasamento de ter essa relação, de ter algum nutriente que de fato vai gerar algum benefício na pessoa de ter essa suplementação? Exercício físico. Todo mundo quer fugir do exercício, Alimentação. né? Mas nem exercício, até falando sério, assim, nem exercício físico dá para orientar para todo mundo, né? Assim, dependendo do cenário que você tá, é proscrito. Então, não dá para você universalizar nada, apesar de muita gente falar na internet, todo mundo deveria tomar vitamina D, todo mundo deveria tomar B12 para deixar níveis altos. Não, é difícil você falar que algo seja universalmente adequado, porque a gente não sabe grupos específicos se esses grupos têm benefício, porque às vezes você fala, por exemplo, uma creatina da vida, baita suplemento, evidência de benefício para você ganhar de força muscular, para ganhar de massa muscular, tem evidência para isso, melhora a performance esportiva, ok. Será que utilizar uma creatina para um senhor de 40 anos que está ali fazendo caminhada 4 vezes por semana e faz musculação 2 vezes por semana, ele não está sofrendo com ganhar mais massa muscular, só faz por saúde? Será que vai mudar a vida dele? Que ele gastar ali os R$200 dele por mês a mais por isso vai mudar a vida dele? Será que ele não pode usar esse dinheiro de uma forma mais adequada, com pagar um nutricionista, um personal trainer? Com isso, às vezes, vai ter mais benefício também, né? Você viu que ele soltou um senhor de 40 anos aqui, Sim, né, olha, eu me Jorge? senti assim, senhor. Lá em Minas é todo mundo senhor. Já aceitei. Eu acho que é isso. Não existe um suplemento que todo mundo deva tomar e que seja a solução. Eu acho que as pessoas elas tendem a tentar simplificar coisas complexas, né? Então, saúde é algo muito complexo. Cada um ali tem sua dinâmica, sua composição corporal e não tem como a gente pegar um suplemento e usar para todo mundo, de que vai ter um benefício. Quando a gente parte para o cenário
o cenário doença, né? No meu caso, especificamente pacientes oncológicos, a gente tem alguns suplementos que podem sim ser bastante interessantes para a melhora da composição corporal, ganhar massa muscular, perder gordura e etc. A gente está falando de whey, creatina, ômega, HMB, mas também a gente tem que personalizar. Não é todo paciente oncológico que vai merecer essa lista de suplementos. O que eu acho interessante também é que, associado à questão da suplementação, vem uma outra questão muito séria, que é você dosar tudo. Fazer exame para tudo, né? Então, para justificar talvez essa questão, né? E aí os pacientes, por exemplo, eles chegam na nossa área, que é a medicina do sono. Então, eles chegam lá, doutor, será que eu não tenho que dosar minha melatonina? Sabe? Para eu suplementar alguma coisa assim, até eu explicar que a melatonina, ela não faz essa dosagem de uma forma clínica, não tem evidência com relação a isso, né? Mas ele já vem, eu recebo às vezes encaminhados por outros profissionais, né? Os pacientes já com uma fórmula que são 2 folhas de formulação. E aí o paciente diz, olha, doutor, eu não quero nenhum remédio, eu vim aqui para você porque eu não quero nenhum remédio. Mas ali tem 1 milhão de drogas envolvidas, né? E como o próprio Silvio já falou, a suplementação, ela é um tratamento farmacológico também, né? Então, ela está envolvida nisso. E aí eu queria saber de vocês, porque isso virou uma febre, né? O paciente, ele acha que ele está sendo bem cuidado porque tem uma lista de 5 folhas de exames e, às vezes, aquela ideia de que a busca do padrão de referência ali, né? Que a gente não vai, não, olha... Isso aqui não é tão assim, a gente precisa estar além, a gente precisa ir mais, né? Então eu queria saber de vocês essa questão séria que eu vejo, né? Todo mundo aí onerando o sistema de saúde, fazendo muitos exames. É necessário mesmo isso? Eu acho, assim, o paciente bem cuidado, ele passou por uma boa entrevista clínica. É impossível você falar de cuidado de saúde sem falar de entrevista clínica. Ah, o pessoal da clínica médica sempre fala isso. Fala e é verdadeiro. E vai continuar falando, né? Sempre. 3 fatores prognósticos de saúde com maior associação com redução de mortalidade. Terceiro lugar, não fumar. 10 anos de sobrevida a mais só pelo fato de você não fumar. Cessação do tabagismo se associa com redução de mortalidade em tudo quanto é doença metabólica possível. Segundo lugar, força muscular. Quanto mais força você tem, mais tempo de vida você provavelmente vai ter. Primeiro lugar, capacidade física aeróbica. Esses 3 dados são facilmente analisáveis numa entrevista clínica bem feita. Ah, eu vou saber o VO2 específico, quanto de carga esse cara consegue pegar numa entrevista clínica? Não necessariamente. Mas se você conversa com ele, olha, você corre 5 km? Você corre em quanto tempo? Dá pra você ter uma ideia. Você consegue pressupor isso, mas você precisa conversar com o paciente. Você precisa entender o ambiente dele. Se você não fizer isso, você passa isso. E o que acontece é que muitas vezes as pessoas começam a se prender a valores laboratoriais de coisas que não têm sequer evidência do benefício dessa avaliação, e isso começa a ser... Elas começam a prender muito a isso e deixar de se prender ao que é adequado. Semana retrasada, atendi uma paciente no consultório que ela tinha uma lista de 3 páginas de suplementação e não estava caminhando, não estava fazendo exercício físico. Isso começa a virar uma coisa tão importante na cabeça das pessoas que o fato importante acaba esquecendo da mesma forma. Sem falar do risco que você pode impor ao paciente de você pegar uma informação meio termo, né? Que aí o Pedro deve ver bastante ali, solicitação de marcadores tumorais para pacientes assintomáticos sem suspeita clínica de doença, que o pessoal chama de check-up, mas não tem check-up nisso, né? Você acaba gerando mais um estresse na família inteira do que de fato gerando resposta clínica para o paciente, né? E as pessoas os médicos, eles estão solicitando o exame, né? E essas centenas de exames, como o Silvio falou, sem conversar com o paciente, sem examinar esse paciente de forma adequada, e pede essa lista de exames exatamente para todo mundo, né? Um outro dado muito importante, no exame físico, você olha a circunferência da panturrilha do seu paciente. Se ele tem uma circunferência da panturrilha menor do que 34 centímetros, esse cara já tem um risco maior de mortalidade, um risco de piores desfechos, queda e etc. E a gente não está vendo isso. A gente está solicitando 200 exames com falso positivos, né? Exames falso negativos. E aí o cara vem com marcador tumoral alterado, e aí pede tomografia de corpo inteiro, aí acha alguma coisa nessa tomografia e vai para a cirurgia. Você começa algo que não teria nenhuma significância clínica, né? Então vira uma loucura, assim. A gente precisa cada vez mais ouvir o nosso paciente, examinar bem o nosso paciente e solicitar exames de forma bem racional. E me corrija se eu estiver errado, né? Mas muitas demandas do consultório é aquela coisa, como no sono. Fez a consulta, tá ali terminando a prescrição, no finalzinho, aí o paciente já fala, ai doutor, mas eu não tô dormindo bem. Aí então toma melatonina e vai lá usar.
quando não é, por exemplo, um Zolpidem ou um clonazepam, alguma coisa nesse sentido, né? Então, às vezes, como o Silvio bem pontuou, né? Tá faltando conversa, tá faltando uma história clínica para direcionar melhor essa nossa conduta, né? A gente se coloca no meio porque nós somos médicos e a gente está dentro desse cenário, mesmo que a gente esteja buscando aí uma atuação diferente, mas a gente está aí buscando essa reflexão, né? E o nosso sistema de saúde, a nossa cultura de saúde sobrevaloriza isso, né? Existe uma cultura nossa de que quanto mais exame o médico pede, melhor, mais visto você está sendo. Existe uma cultura de pouco tempo para consulta. Uma cultura ou uma sobreposição econômica, não sei falar exatamente o que seria, outro debate, mas isso existe e por muito tempo, e ainda existe isso no nível do Brasil inteiro, a compensação da falta de tempo de consulta com o excesso de exame. Isso virou uma realidade. Hoje as pessoas não... Eu tenho um paciente que ele tinha dosagem de manganês no sangue, mas a pressão arterial não foi aferida no consultório. E aí? Se ele é hipertenso, será que não é um problema muito maior de saúde do que o manganês que vai estar alterado? Isso acaba normalizando. Eu falei, será que isso realmente deveria estar acontecendo? Então, são problemas quando a gente fala sobre isso. A gente, às vezes, está criticando a pessoa que está fazendo aquela solicitação, dizendo, mas o sistema inteiro, ele acaba sendo alterado. Então, a gente tem que fazer aquele trabalho de formiguinha, de orientação, de corroborar dados verdadeiros. E, pelo amor de Deus, eu adoro exame bem indicado. Assim, eu adoro saber o colesterol LDL do meu paciente. Eu acho que isso é um baita dado de saúde e tem que saber mesmo. Assim, sou super favorável. Peço um ecocardiograma para o meu paciente. Eu quero saber estruturalmente como é que está o coração desse cara. Gosto de saber. Mas será que eu deveria ficar solicitando o CA-125 no paciente assintomático? Acho que essa é a crítica que a gente está fazendo aqui. Entrando agora para o nosso lado, né, em relação ao sono, há uma investigação muito precária em relação ao sono, na própria anamnese do médico generalista, podemos dizer assim, né? E até mesmo pela falta de acesso a exames diagnósticos, né? Então, muitas vezes o médico nem pede, ou se pede uma polissonografia, às vezes local. O Brasil é muito grande, né? A gente está falando aqui que todo mundo está em São Paulo, mas o Brasil é muito grande. Então, o acesso ao diagnóstico de sono é um diagnóstico difícil e muitas vezes a leitura também de uma polissonografia o médico não sabe nem por onde começar a ler, né? Então, eu acho que falta, na verdade, toda essa relação de você ir fundo em algo. Então, muitos médicos, eles acabam ficando muito superficial e acabam sendo muito generalistas mesmo. Então, assim, existe uma fórmula mágica que vai melhorar a tua qualidade de vida e é isso. Vai por esse caminho. E daí fica nesse discurso mais raso. Eu acho que falta realmente a gente pegar como especialistas de cada área e ensinar a população a saber identificar realmente qual que é o seu problema de fato. Nutricional, do sono, a questão mental, que é muito importante. São os pilares da saúde, né? Então, eu acho que falta um pouco isso daí também. Eu acho que o cenário que a gente vive particularmente sobre o sono, né? Primeiro que é algo pouco abordado na nossa graduação. Pouquíssimo. Então, eu falo pouco, eu estou sendo bem generoso, né? Porque, na verdade, a gente passa pela graduação e não aprende nada. E a gente tem, com relação ao diagnóstico, uma deficiência aí geograficamente falando sobre isso. Mas eu acho, assim, que se a gente fizer perguntas clássicas para o nosso paciente, você não precisa ser um especialista em sono, né? Mas como que você acorda, você ronca, você tem sonolência durante o dia, isso já vai nos ajudar muito, mas só que é muito mais fácil eu chegar, não gastar talvez 3 minutos perguntando alguma coisa, e isso não resolve essa falta de conversa que o Silvio tão bem pontuou, né? A gente precisa ampliar essa conversa, mas perguntar situações básicas já vai nos ajudar a direcionar melhor, né? Porque aí o sono, a gente está ali, a gente só lembra quando ele falta, então o que acontece? Eu vou lá, prescrevo, seja melatonina ou qualquer outro hipnótico qualquer, e aí a gente vira aquela nação que está fazendo remédio para dormir, remédio para acordar, e com todas as consequências coletivas, né? Porque isso não é só um problema social. A gente teve agora a questão de uma revisão da prescrição do Zolpidem, que agora vai precisar de uma receita azul, mais controlada, porque era esse o movimento. Eu chego, doutor, mas eu não estou dormindo bem, a gente nem pergunta nada e prescreve alguma coisa, e isso vem também da nossa deficiência na nossa formação, né? É interessante, né? Porque se for parar para pensar, talvez ali quase metade de um dia a gente não tem abordagem muito adequada à faculdade de medicina, né? O que a gente deveria estar
1 hora de exercício, 2 horas comendo, seu descanso e seu sono, você está quase 12 horas no dia. E essas 12 horas da dia do ser humano, a gente acaba não sendo abordado na faculdade, né? Exatamente. Então a gente tem que Ignorado começar... totalmente, Ignorado, né? Talvez a gente tá vendo muito na faculdade os últimos 5 anos de vida de um paciente, né? Mas não os primeiros 80. Então, isso são coisas que a gente tem que começar a refletir, começar a trazer esse dado, talvez a academia começar a trazer mais esses temas, é uma coisa que talvez a nossa geração vai ter que ser responsável por fazer, Sim. né? E é uma pergunta tão simples, né? Você ronca, né? Sim. E muitas vezes não se faz. Ou pergunta para pro esposo do lado, né? Ô, seu Zé ronca. Exatamente. Não ronca não. Não, e só lembrando, né, que uma das doenças mais prevalentes da área do sono, que é a apneia do sono, né, ela comete aí 1/3 da população, é 1 em cada 3 pessoas, né? né? Então, no Brasil são estimados 49 milhões de pessoas. Com a Caramba. apneia do sono. E vindo um pouquinho para a área de vocês, a gente vê na nossa prática clínica que a suplementação de testosterona em altas doses e os de anabolizantes também tem afetado no aumento da incidência da doença, né, da apneia do sono. Vocês conseguem, o que vocês veem na prática clínica de vocês em relação a essas dosagens suprafisiológicas da testosterona, essa suplementação da testosterona também? Eu acho que eu tenho visto, acho que talvez o Silvio mais do que eu, mas sim, eu vejo pacientes usando testosterona, chegando para mim com TVP, com tromboses de um modo geral. Já tive paciente que apresentou um surto psicótico, assim, claramente relacionado com o uso de testosterona em doses altas. Tive uma paciente que não dá para a gente relacionar diretamente, mas com aparecimento de um câncer de mama. Enfim, e isso aparecendo cada vez mais, né, pra gente. Em relação ao sono especificamente, acabo não ouvindo tanto dos meus pacientes, mas talvez seja até uma deficiência minha e não questionar se esteve pior em relação a isso, mas vejo essas outras complicações acontecendo com uma certa frequência. A gente está vendo esse boom, né, de mortalidade aí prematura, em relação a esses praticantes aí de fisiculturismo, etc. Então, é um problema assim, de saúde pública bem importante, né? O que eu mais vejo é inversão de causa e efeito. O paciente dorme mal, se alimenta mal, ele desenvolve obesidade, desenvolve a apneia do sono, ele vai dosar, ele vai ver por que eu estou cansado, ele dosa, a testosterona está baixa, ele culpa tudo na testosterona, começa a tomar testosterona e no primeiro momento ele melhora. Porque ele precisa não dá para competir, né? Porque melhora, ele né? Vai melhorar, sim, não tem como. Às custas de risco. E será que se a gente olhar um pouquinho mais fundo para esse paciente, dar 2 passos para trás e falar, pô, será que não é só obesidade que esse paciente tem, que é fator de risco para a apneia obstrutiva do sono, que ao mesmo tempo é fator de risco para a obesidade? Se eu tratar essas duas coisas aqui, a testosterona desse paciente não vai subir, e a testosterona não é a causa, é a consequência do que está acontecendo. Só que precisa de calma, precisa de relacionamento médico-paciente, e precisa que ele confie em você mais do que os 17 influencers que estão falando, não, testo baixa mata as pessoas. Testosterona é um baita preditor de mortalidade, isso é verdadeiro. Isso não quer dizer que se você der testosterona em excesso, o paciente vai viver mais. E isso é um fator de confusão bastante que o paciente não consegue entender isso. A gente entende, se algo está faltando, eu dou esse algo melhora. Isso na medicina não é verdadeiro, né? Então, só para o pessoal entender, é como se fosse assim, a sua baixa de testosterona, muitas vezes, ela é consequência e não a causa de outros problemas. Muitas vezes. Seria, né? E eu uso testosterona, eu doso testosterona no consultório, assim, como marcador. Assim, eu vejo, atleta está fadigado, a testosterona dele cai. É bem frequente isso acontecer. A pessoa está fadigadona, testo dele cai. O paciente está com obesidade sustentada por muito tempo, testosterona dele cai. Resistência insulínica importante, testosterona dele cai. Então, será que eu dar 2 passos para trás, tratar esse paciente mais adequadamente não vai ser o melhor? Porque, vamos pensar, se eu pegar justamente esse paciente que está aqui, que ele está com resistência insulínica, que esse paciente está com obesidade, esse paciente está com a apneia obstrutiva do sono, resumir tudo a testosterona, que é a consequência da testosterona para ele, esse paciente já tem predisposição à hipertensão, ele vai ficar hipertenso. Ele vai piorar ele do ponto de vista da apneia obstrutiva do sono, isso vai piorar ainda ele metabolicamente, vai piorar do ponto de vista de hipertensão. Então eu estou aumentando o risco de um paciente, eu estou colocando mais um problema, sendo que na verdade eu tinha que tirar um dos problemas desse paciente. Ele tinha 2 problemas, eu transformo em 3, eu tenho que transformar para 1, para 0. Só que isso é dificultoso, isso envolve conversa, isso envolve colocar um nutricionista na jogada, ter um personal trainer junto, isso é oneroso, inclusive, para o paciente em questão de tempo. É muito mais simples você vai lá, não, toma isso aqui e você vai resolver o seu problema. E tem muito exemplo
positivo do fato negativo na mídia hoje, né? Ah, fulano tomou e ele tá super bem. Olha aí, ninguém sabe o que está acontecendo com ele atrás das cortinas, em casa. O efeito colateral não é midiático. Então ninguém fica sabendo. Acontece o problema, não sai na mídia. O cara não conta, eu não conto pro amigo. Pô, cara, eu tô com disfunção erétil aqui. Não vai contar. Isso não vai ser contado. Então isso acaba sendo um problema que a gente tem que começar a olhar com muito carinho, assim. Então, a gente começar a olhar a testosterona como consequência do problema e não necessariamente a causa, que eu acho que na maioria das vezes e pelo amor de Deus, tem pacientes que você vai ter que repor testosterona em algum momento. Aí você vai pôr na mão no endócrino, duro, vai repor, bonitinho. Tem evidência de segurança quando você faz do jeito certinho. Ok, tem que fazer mesmo. Mas muitas vezes a gente está vendo um problema. A gente está vendo uma fumaça e está só apagando a fumaça e não apagando o fogo. Sabe o que eu tenho observado muito nos últimos 6 anos na prática da medicina do sono? É aquele cara que treina, que está com baixo percentual de gordura e que, teoricamente, quando a gente relaciona aí a obesidade, a apneia do sono, ele não seria o perfil, né? E aí ele chega no consultório porque começou a roncar e muito alto e pausas respiratórias presenciadas, ele vem com uma polissonografia. E é de assustar as dessaturações que esse cara apresenta, né? Então, a apneia do sono, uma das grandes consequências é um fenômeno que a gente chama de hipóxia intermitente, que é o quanto que você cai a oxigenação do sangue. E esse cara, ele desatura muito mais do que uma pessoa na idade dele. E aí, quando você relaciona, diz assim, olha, mas quando que começou o ronco? Né? Aí eu sempre pergunto, né? Você usa algum remédio? Não uso nenhum remédio, né? Esse é o discurso. Aí eu pergunto claramente, se você suplementa a testosterona, eu disse, eu já suplemento Aí eu, quanto tempo? E quanto tempo foi esse ronco? E assim, isso é uma questão, não tem evidência, é só uma percepção da prática. A gente vê claramente uma correlação entre o início em altas doses, né? De uma forma talvez não muito fora do que os guidelines fazem, e o cara começar a apresentar apneia. Então, a gente está ali submetendo um cara que às vezes tem 35 anos, 40 anos a uma hipóxia intermitente potente, noite a noite, e aí com um discurso de saúde, né? Então isso para mim é um contrassenso, um paradoxo, porque a gente acaba fazendo associações um tanto contraditórias, né? Porque como você falou, né, Silvio, a gente acaba, não, o cara, se eu coloco testosterona, ele melhora, ele vai melhorar, mas isso não quer dizer uma associação positiva, né? Porque o que vem de consequência em tudo isso? Sim. E o problema é a longo prazo, né? Você vai ver consequência de saúde disso tudo é aguda só para os azarados, porque para a maioria das pessoas é a longo prazo. Hipertensão dá problema com décadas. Apneia do sono dá sonolência no outro dia, mas dá problema hardcore mesmo, demência, arritmia, hipertensão, com problema com décadas para esses pacientes. Então, ele não sabe o que está acontecendo com ele, muitas vezes, né? Então, isso é meio que triste. E o que acaba importando é a rede social, é o corpo bonito, perfeito, bonito, né? Ali, né? E acaba não vendo esses problemas. Corpo do verão, né? Corpo do verão. Vai chegar o inverno, todo mundo se prepara agora para o final do ano, o corpo do verão. E outra coisa legal, até pensando em treinamento, assim, boa parte da performance esportiva, ela envolve uma boa capacidade de recuperação. Se você recupera bem, você vai treinar melhor, você vai ter mais performance. Aí tem muito aquele evento do, eu comecei a tomar hormônio, não sei o que não está acontecendo comigo, não estou melhorando. Porque você não está descansando. Seu descanso é ineficaz. Você faz tudo certo, mas você não dorme, você não descansa. Minha dieta está alinhada, meu treino está alinhado, eu não sei porque não responde, porque você não dorme. Você precisa dormir. Qual que é a diferença de um atleta amador com um profissional? O profissional ele é pago para descansar. Ele não tem que trabalhar, ele é pago pelo descanso dele. Então, as pessoas não levam isso em consideração, a importância do descanso nesses cenários, né? A capacidade de recovery que a gente deveria ter. Para ter um sono reparador, né, tem que entender. Muitas vezes ele começou, dorme e fala, mas eu continuo dormindo às 8 horas ainda, mesmo igual eu dormia antes, mas talvez ele não está tendo um sono de qualidade como antes ele tinha. Né? Então, se ele começou a ter um quadro de apneia do sono, que são obstruções da via aérea, que causam hipoxemia, que é queda da saturação de oxigênio, ele vai ter um quadro ali durante o sono dele que ele não vai conseguir muitas vezes ter qualidade de sono, não vai atingir fases do sono importantes, como o sono profundo, como o sono REM, né? Que são importantíssimos para a reparação metabólica, hormonal, cardiovascular, para crescimento, né, de músculo, né? Então, a gente sabe que o pico de GH do dia, das 24 horas, ocorre em sono profundo. Se o cara não consegue chegar a sono profundo porque ele está tendo apneia do sono, porque está tendo fragmentação do sono, é claro que ele não vai ter a performance
que ele queria ter, entendeu? Então é difícil, às vezes ele não vê isso, né? Então nosso objetivo como médico é orientar isso daí pro paciente também. Tem uma evidência interessante com trabalhadores noturnos, né? Eles têm pior perfil de resistência insulínica, no dia de pós-plantão, escolhas alimentares mais erradas, são pacientes que têm maior tendência a piora metabólica, desenvolvimento de obesidade a longo prazo. Então, o sono acaba sendo muito importante do ponto de vista metabólico. A gente não consegue falar sobre um ajuste metabólico do paciente sem levar em consideração o sono. Até porque vamos pensar que eu estou com um paciente que está com pré-diabetes no consultório ali. O cara chegou para você, tem uma glicada de 6, tem um sobrepeso, você vai ter que envolver uma rotina de ser mãe, de ser pai, de trabalhar e tudo mais, exercício físico e se alimentar bem. O cara que dormiu mal, você acha que ele vai ter a paciência de não pegar uma batatinha que tem ali, já comer e estar alimentado, de falar assim, pô, eu vou tomar aquela decisão muito bem tomada perante a minha alimentação, não, eu vou ter a disposição de colocar o tênis e sair para caminhar. Então, as coisas se juntam, eu acho, né? A gente, muitas vezes eu falo para o meu paciente, você não vai conseguir... todo esse processo aqui vai envolver o sono como início, sabe? A gente vai ter que começar por esse processo. Se a gente não começar pelo sono, o resto não vai funcionar. Sim. Isso daí que você falou é interessante, porque a privação de sono, ela ativa o nosso sistema primitivo, que é o sistema que você age por impulso, né? Sem muita consciência, exatamente o que você está falando. Então você fica mais irritado, dá uma resposta mais ríspida, desconta em carboidrato, doce, açúcar, tudo que é uma recompensa muito fácil, né? Então eu até brinquei com o George no episódio de estreia. Eu falei, se tiver um brigadeiro segunda-feira à tarde exposto para você, se você estiver privado de sono, provavelmente você vai comer esse brigadeiro. Sim, vou comer 5. Eu sou plantonista noturno, eu trabalho de noite. É bem claro, eu trabalho na quarta-feira à noite. Quinta-feira, as minhas escolhas alimentares são claramente piores. Assim, a ponto que eu já cheguei a perceber de talvez eu tenha uma ingestão calórica de 40% maior numa quinta-feira se eu não tomar cuidado. Assim, é um dia o dia mais possível de eu faltar na semana é esse. Então, eu sempre coloco 2 horários para eu poder ir, para eu poder faltar um. Assim, então, eu fico isso na minha cabeça. Então, eu sou um exemplo disso, assim, do tanto que isso dá uma influência grande. Mas a gente tenta bloqueando, né? Nesses dias, até, para quem for plantonista noturno, a gente tenta fazer. Pô, presta muita atenção na sua dieta. Tenta, esse dia, talvez, seguir um pouco mais rígido, mais bonitinho. Tenta já colocar um exercício no momento que você conseguir colocar, talvez você restabelece, você acaba colocando, se ajustando um pouquinho mais a sua cabeça nesse dia, porque é um dia muito difícil. Se hidratar bastante também no dia seguinte. Sim, importantíssimo. E cuidar disso, né? Assim, eu acho que esse é um desafio muito grande. Essa dica é muito legal, tipo, você prestar mais atenção nesse dia. Né? Pós-plantão, pós-trabalho noturno, etc. Porque às vezes a gente não dá pra falar assim, você vai dormir. Ok, você trabalha como bombeiro de noite. É o seu trabalho, a sociedade precisa disso e hoje a realidade você está inserido. Se você já sabe, né, que você tem esse horário aí de trabalho e as consequências, você tentar se antecipar a tudo isso e ajustar o máximo possível, né? Eu sei que nem sempre o ideal é estar dormindo, mas não é possível, alguém precisa trabalhar. Como que a gente pode, né, diminuir as consequências desse cenário, né? E como médicos, assim, eu queria que vocês falassem um pouquinho exatamente dessa vida, desde a parte acadêmica, começando o consultório, como que foi essa questão do sono para vocês, em cada momento, e como é hoje, né? Como é o sono de vocês hoje em dia? Eu comecei no cursinho, prestando medicina, com uma ansiedade assim, bem importante. Eu fiz 3 anos de cursinho e desenvolvi um problema grave com sono no cursinho. Precisei tratar, fiz um tratamento com antidepressivo na época, melhorou, enfim. Depois da faculdade acabei fazendo o desmame do medicamento. Fiquei relativamente bem. Durante a faculdade foi tranquilo. Na residência de onco, fazia muito plantão noturno, sexta, sábado, às vezes emendava sexta, sábado e domingo, trabalhando à noite. E aí desenvolvi, naquele período, também um problema de sono bem importante, assim. E tive esse problema, né, inicial, ali, eu vou lá, eu me prescrevia, enfim, essas questões. Hoje eu tenho que tomar cuidado, né, eu tenho que ficar vigilante, um pouco mais preocupado, o sono piora, estou tentando melhorar a questão de higiene do sono. Eu acho que é um sono bom aí na maior parte dos dias da semana, né, mas obviamente que 1 ou 2 dias ali ainda um pouquinho prejudicado, mas... O médico tem essa loucura, né? Plantão, excesso de trabalho, tudo, e às vezes acaba não tomando conta e cuidado do sono. Acho que a atenção é sempre importante para a gente, né? Eu
eu sempre dormi bem, graças a Deus, eu tenho sorte com isso. Minha relação com o sono era bem interessante. Quando eu tinha uns 14 anos, eu nadava ainda. Eu lembro que eu fui competir um brasileiro no Rio de Janeiro. Tava no aeroporto, assim. Minha mãe falou, vem cá, toma isso aqui. Era um cappuccino da Copenhagen. Eu nunca tinha tomado café na minha vida. Eu falei, não gosto. E essa foi a minha entrada na droga, né? Assim, fiquei apaixonado pelo negócio. Falei, pô, café, a sensação de café é boa. Aí, com 17 anos, fui estudar, fazer faculdade de medicina. Nem sabia o que eu queria fazer. Falei, vou estudar medicina. Aí fui e comecei a tomar café para estudar. Beleza. Sempre tive uma boa relação com café, tolerava bem e tudo. Na faculdade, eu treinava de noite natação. Meu treino era 9h15 da noite. Começava às 9h15. Isso fez com que eu começasse a dormir um pouco mais tarde. Meu sono... Dormia pouco, a gente estava até comentando com isso. Eu sempre dormi pouco durante a faculdade, 5, 6 horas. Falei, pô, eu tolero isso. Ok, ia bem, dava para estudar, dava para treinar, dava para fazer tudo legal. Fui fazer residência de clínica, aquele caos de residência de clínica, aumento de consumo de café, 12, 13 cafés expressos por dia, mas você dormia bem, porque você tinha 4, 5 horas para dormir, então a hora que você dormia mesmo, então dava para ir. Depois que eu fui fazer cardiologia, eu fiz cardiologia aqui no Dante, então lá o esquema é muito plantão, a gente fazia ali 70 plantões por ano durante a residência, fora a rotina diurna. Então, dormia muito fora de casa, dormia muito em plantão, na hora que dava, então você tinha sonolência no outro dia, então dormir ficava fácil, mas era mais uma questão de cansaço. Agora minha vida começou a organizar, mesmo assim, eu trabalho do plantão noturno pra caramba ainda, para poder fazer consultório de dia. E hoje a gente acaba vendo, você fala assim, quando você começa a parar para pensar, você fala assim, de fato, eu penso que eu vou bem com 5, 6 horas. Eu faço meu dia bem com 5, 6 horas de sono? Faço. Mas se eu dormir 8, eu faço melhor. Muito melhor. Então, eu tô tirando nota 8 nas minhas coisas, na minha concentração, na minha capacidade de estudo, na minha capacidade física. Mas quando eu durmo melhor, eu faço muito melhor. Esse fim de semana passado eu tive folga, eu fui para Minas. Eu consigo reduzir meu pace em 100 metros de natação de 1,5 segundos de dormir bem. Assim, é muita coisa. Só para ter uma ideia, 100 metros de natação é análogo a mais ou menos 400 de corrida. Então é como se eu estivesse reduzindo ali 4, 5 segundos de pace na corrida só pelo fato de ter dormido bem. Então tem influência, sim, sem dúvidas, do sono, né? Mas obviamente, hoje eu vejo do cenário da minha vida que cabe essa escolha que eu fiz hoje de saúde. É o que eu tento fazer. Eu sei do impacto metabólico que isso me traz. Eu faço exercício físico todo santo dia. Eu falo assim, pô, isso aqui é um dos problemas da resistência insulínica. O que eu posso fazer para reduzir a resistência insulínica? Compensar, né, de alguma forma. Exercício físico. Então eu faço de qualquer forma. O dia que você dormiu pior, o que eu faço? Reduzo a intensidade, aumento talvez um pouquinho de volume e faço exercício nesse dia. Tomo cuidado, é um dia que eu tenho menor concentração. Não o dia para pegar muito peso na academia, porque eu sei que 0,1 segundo que eu ficar mais desconcentrado, eu posso pegar um pouco mais de carga no lado esquerdo, menos no direito e lesionar um membro. Então eu falo, ok, esse dia eu reduzo a carga se eu for fazer musculação. Aumento o número de repetições ao invés de fazer mais carga. Então eu comecei a ter essas adaptações no meu dia a dia, no meu cotidiano, para tentar aplicar a isso. A gente tem que sempre pensar, isso aqui a gente tem que sair. O hábito noturno não tem que ser uma coisa sustentada. A gente tem que segurar isso por um tempo dentro do cenário de vida. Médicos, enfermeiros, plantonista noturno, policial e tudo. Muita gente trabalha. Se a segurança de um prédio de noite, ok, isso eu trabalho de noite, mas a gente tem que talvez buscar não fazer isso por muito tempo, porque a gente sabe que os plantonistas noturnos têm maior taxa de burnout, são pessoas que têm maior chance de desenvolvimento de obesidade, são pessoas que podem ter até mortalidade aumentada, né? Então a gente tem que ir atrás disso, sem dúvidas. Vocês acham que tem prazo de validade essa vida onde você tem que descontar, de certa forma, no sono? Ou... Porque a gente sabe, né? Quando perguntam pra gente como que trata um trabalhador de turno, primeira coisa é aconselhando ele a tentar mudar de emprego, né? Mas para muitas pessoas não tem como, ou elas gostam demais do que fazem e não querem largar essa questão do turno. É lógico que a gente consegue amenizar isso de algumas formas, mas não vamos entrar nesse mérito aqui. Vocês acham que tem prazo de validade de dentro da carreira de vocês? Isso? Quando eu entrei na residência de Nutro, eu já fiz essa opção de parar de dar plantão noturno. Então eu estou aí há uns 8 anos sem trabalhar à noite. E eu percebi o impacto que isso teve na minha vida, né? De melhora de ansiedade, melhora do próprio sono e etc. Eu acho que é entender a dinâmica da sua vida, e se é possível ou não, mas eu sempre vou ser do time de tentar não trabalhar à noite mesmo, tentar focar aí durante o dia, mas obviamente que algumas pessoas não vão conseguir, né?
Eu ainda gosto do noturno. Eu adoro plantão noturno, eu acho mais legal. Eu me sinto melhor. Assim, encaixa muito melhor bom, na minha né? vida. Que tem pessoas que que gostam. bom, exato. Quando A eu te gente- encontro nós, é só à noite também. Só de noite, eu não trabalho de dia lá. É raro, quando me vê de dia, eu falo assim, o que você tá fazendo aqui hoje, doutor? Você não vem de dia pra cá? Eu falo, raro eu vim, raro mesmo. Porque de dia eu faço outras coisas, eu vou passar visita às vezes eu tô com paciente internado, passo visita com os residentes, eu faço consultório todas as tardes. Então, foi o jeito que eu falei assim, pô, como é que eu consigo encaixar essas duas coisas na minha vida dentro da realidade atual? Desse jeito. Então, tá. E você trabalha no outro dia de manhã também? Ou... Eu tiro um período de folga. Então, por exemplo, se eu trabalhar assim, oficialmente, eu tiro. Então, por exemplo, se eu estou numa quarta-feira à noite, na quinta-feira de manhã, eu não tenho nada pré-agendado. Pode ser que eu agende alguma coisa, mas não é algo fixo. Sabe uma sensação boa que eu tinha quando dava plantão noturno? Que eu estava chegando em casa 7h30 da manhã, 8 horas da manhã, e as pessoas todas estavam indo trabalhar. Eu falei, pô, agora eu vou dormir, essa galera vai trabalhar. Mal sabia o que tem por trás disso Exato, tudo, né? exato. Mas aí hoje tem o fenômeno telefone, né? Que o telefone toca, na hora que você vai descansar, pô, agora eu tenho esse momentozinho de descanso. E as outras pessoas estão acordadas. Então, na hora que você sai desse pequeno descanso que você tem de manhã ali, seu telefone tem 15 pendências para você resolver, você já Exato. acorda numa correria, tá todo mundo girando já, e você pensa, o que tá acontecendo aqui, né? Então, outra coisa importante, você tá dentro da linha, na vibe de todo mundo, né? Tá todo mundo acordado. Você não tá, ou você tá acordado, todo mundo não tá, você não tá vendo muito o que tá acontecendo com as coisas, com o mundo, e você acaba ficando atrasado também, né? Tem uma questão interessante que veio dessa conversa toda que nós tivemos aqui, né? Que exatamente a gente falou de algumas questões dessas práticas que estão fora aí dos guidelines e tudo mais. E aí eu fico pensando naquela pessoa que não é da área da saúde, é o que vai ser o paciente de alguém, né? Então, eu acho que o grande desafio é quem eu procurar, quando que eu posso desconfiar que eu estou entrando numa prática fora do que a evidência científica relaciona, né? Então, como que uma pessoa que vai buscar um profissional de saúde, né, ele pode tentar minimizar o risco de repente, cair numa má prática médica, né? Porque eu acho que esse é um grande problema que a gente está vivendo com todas essas redes sociais que são super importantes. Eu sou fã de rede social, né? Mas aí o conhecimento, ele é universal. O conhecimento, a gente trabalha num meio que não se tem censura e nem se deve ter. E aí essa informação, muitas vezes, ela não tem evidência e é sedutora, né? Dependendo do que vem, é sedutora. Como que essa pessoa ela pode, de certa forma, se proteger, digamos assim? Uhum. Olha, esse é uma... Acho que Pergunta não tem uma fórmula de milhão, pronta, né? né? Porque, assim, a gente vê de tudo com tudo. Muita gente fala, procura se o médico tem RQE ou não. Eu não gosto muito disso, apesar de ser um dos possíveis critérios, assim, que é o registro de especialidade. Porque tem muita gente com RQE fazendo coisa errada. E o contrário, E muito muita gente generalista. fazendo coisa Fazendo certa. coisas belíssimas, né? Então, Trabalho excelente, né? E sem falar que, assim, sendo bem crítico, o RQE é um papel que você paga uma taxa e apresenta o documento, e que eu conheço várias pessoas que falam assim, cara, eu não vou lá. Assim, eu não vou lá assinar esse RQE aqui. Pra mim, eu vou continuar trabalhando, dei meu certificado de residência no lugar onde eu trabalho, eles aceitam, eu sou especialista, tá? Eles viram aqui e acabou. Então, eu acho que isso... Mas ok, você pode olhar só pra ver se a pessoa não tá mentindo. Mas... Talvez, uma primeira pergunta, eu tô indo nisso porque essa pessoa fala o que eu quero ouvir ou porque eu tenho um problema que essa pessoa talvez saiba resolver? Perfeito. Se você tá indo porque a pessoa tá falando que você gosta de ouvir, já começa a tomar um pouco de cuidado, não tô falando que tá errado. Eu acho que uma outra coisa é, se você vê que a maioria da medicina tá falando para um lado e só essa pessoa especificamente tá falando para outro, será que a medicina inteira não percebeu isso e essa pessoa é muito abençoada do ponto de vista técnico? Ou será que não existe alguma coisa estranha aqui nesse discurso da pessoa? Outra coisa, se algo é tão bom e tão seguro assim, por que outros médicos não estão fazendo consigo mesmos, inclusive? Então, exemplo, se testosterona em dose suprafisiológica fosse seguro, meu amigo, tava nós 4 tomando aqui. Assim, a gente tava felizão, assim, tomando, assim. Um exemplo Por que desse. tem gente que não faz, por que a né? gente não tá tomando? É. Porque, assim, alguma coisa deve acontecer. A dúvida é muito importante, né? Exato. Só a dúvida, por que não, né? E eu acho que, sabe aquela figura que a gente tinha com o nosso pediatra? Eu acho que essa figura do adulto é importante. Quem que é o seu médico? Às vezes seu médico é um cirurgião do aparelho digestivo, mas troca uma ideia com ele. Assim, às vezes não é um clínico nem nada, mas... O que você acha disso, doutor Alfredo? Qual que é a sua opinião sobre isso? Que é o seu médico da sua família.
tô pensando em procurar um cara para resolver esse meu problema. Pega uma indicação com ele, conversa com ele, troca uma ideia com ele. Às vezes ele vai seguir essa linha que você confia e tudo. Então eu acho que isso entra bem. Por exemplo, quando eu era pequeno, eu ia no Dr. Jorge, que era o meu médico, até 21 anos de idade tudo era a partir do Dr. Jorge. Ou ele resolvia ou ele mandava para alguém. Então a figura do centralizador de cuidado eu acho que é muito importante. Aí o pessoal fica falando, pô, vale a pena fazer check-up e tudo? Eu acho que sim por causa disso. Não é, voltando até naquela primeira conversa. A gente falou, pô, é para pedir manganês no sangue, o check-up? Não. É para você conversar sobre a sua saúde e se você tiver dúvida de qualquer coisa, ver se a coisa faz sentido ou não com o seu médico. Eu acho que essa é uma coisa legal, assim, você ter essa figura que vai te ajudar nesse momento. Que pode ser o médico da UBS, que é o seu médico que está lá, que está te vendo, que te conhece, que sabe a sua história. Até me prolonguei demais, até peço desculpa pelo Pedro. Não, imagina. Eu acho interessante esse ponto do médico centralizador, ou na verdade nem seria a palavra centralizador, mas o médico que apoia ali, né? E que talvez não vai ter todas as respostas para as suas perguntas, mas vai te ajudar a encontrar de alguma forma. E eu acho que outro ponto que a população tem que ficar bastante atenta é que tem muita gente prometendo curas milagrosas para problemas complexos, né? Então, pô, vamos fazer essa vitamina D injetável e ficar lá no talo porque sua doença autoimune vai melhorar, porque tudo na sua vida vai melhorar, sendo que os problemas eles são bastante complexos, então a gente precisa desse ajuste aí multi, né? Eu acho que essa seria uma dica importante também. Duvidar e ser um pouco mais crítico com essas promessas milagrosas. Acho que tem alguns red flags pra gente tomar cuidado, assim. Um primeiro é se o cara criar um protocolo com o nome dele e isso não for validado por literatura. Então, eu falo assim, vamos fazer o protocolo Silvio aqui. E aí, de onde veio isso? Ao meu protocolo. Isso aí você já começa a chamar atenção. Outra coisa, começar a fazer aquele discurso de paladino da segurança. Olha, a indústria farmacêutica não quer que você saiba isso que eu vou te contar agora. E isso aí você pode ter certeza. Já alguma coisa já tá vindo de estranho aqui nesse papo. Ele vai tentar te vender alguma coisa, te engamelar alguma coisa, você vai acabar gastando mais dinheiro do que você contra a indústria farmacêútica, mas é a favor da indústria de suplemento, na farmácia ali, tá tudo ok, né? O melhor discurso para a indústria farmacêutica é ser contra a indústria farmacêutica. Assim, é impressionante. Eu acho que o discurso que mais deu lucro na história da indústria farmacêutica foi isso. Só a vitamina D é um mercado que envolve mais de $1 bilhão anual. Assim, isso a gente está falando de dados de 4, 5 anos atrás. Assim, é muita coisa. Possivelmente com pandemia, com essa ideia de panaceia que virou ali, é muito possível que esteja até mais aumentado. Assim, todo mundo quer saber a própria vitamina D, todo mundo quer usar, e muitas vezes tem gente usando em doses absurdas por causa disso. Então, e também é aquela questão, toma cuidado um pouquinho se as pessoas começam a falar muito a favor de valores de referência. Ah, não, o meu valor de referência é esse. No laboratório fala isso, mas o que a gente tem que fazer é o ótimo para você, não é o bom. Aí, isso me incomoda um pouquinho, eu me sinto um pouco... Muito, né? Se for de VO2, eu concordo com isso. Ah, meu VO2 tem que ser ótimo, tem que ser ótimo mesmo e tudo, então, mas... Agora a onda da B12, sempre acima de 800, né? B12. Isso não tem... É muito raro você ver um paciente com B12 acima de 800, até pessoas saudáveis. Então, isso é uma garantia que você vai voltar no médico e ele vai te dar a reposição. Então, existe vai faturar em cima disso. O Silvio, falando das red flags, alguma coisa no vestuário do médico te chama atenção? Um cinto brega, um sapato mocassim sem meia, algo do tipo? Brincadeira, gente. Já tem alguns estereótipos, né? O cinto brega ficou uma coisa legal, né? Assim, é impressionante. Mas isso, eu acho que existe um pouco de estratégia por trás disso. Deve ter alguma orientação desse sentido nesses cursos e tudo. De algum guru, né? Deve ter alguma... Porque é muito parecido, assim, o jeitão de gerar. Então, mas... Se você nota também que existe uma tentativa de exposição de valor muito grande através de, não só vestimento, aquele cara que quer sempre mostrar tudo que o dele é muito caro, assim, isso é uma tentativa de venda, assim, pode ser que seja um cara do atendimento dele, pode né? Pode ser que o cara seja super bom e tudo, mas assim, por que o cara quer te convencer que é um bom médico através do jeitão que ele tá se vestindo e tudo mais, né? Etc. Eu acho que isso é um pouquinho estranho, até às vezes a gente toma até muito cuidado com isso, porque a gente está falando muito com a população, a gente está num país de pessoas que muitas vezes não têm acesso a muita coisa, né? Então, às vezes fica um pouco contraditório esse tipo de coisa que a gente faz. E vamos entrar um pouquinho nisso, que já indo para a parte final do podcast, vocês estão muito ativos nas redes sociais, né? Qual a estratégia por trás da rede social de vocês, assim? Qual público que vocês querem atingir? Como vocês querem ser vistos? Como vocês se posicionam, né? E qual a mensagem que vocês deixam para essa galera que está chegando
já médicos formados ou até mesmo estudantes de medicina em relação às mídias sociais? Eu comecei a trabalhar assim com rede social há mais ou menos uns 3 anos, né? E eu acho que é uma ferramenta interessante para angariar pacientes, para você mostrar o seu trabalho e... Na verdade, eu não tenho uma equipe por trás. Na verdade, é eu e o Rafa, meu namorado, a gente que fica tomando conta aí do meu Instagram. E eu fui crescendo e tentando falar da verdadeira nutrologia, né? Da mesma forma que a gente falou sobre o sono, que a gente não aprende nada na faculdade, nutrologia a gente não aprende nada na faculdade. E nutrologia é uma especialidade super antiga, reconhecida pelo CFM, uma especialidade super séria. E o meu objetivo aí na rede social é tentar desvendar um pouco isso, tentar mostrar a verdadeira nutrologia, né? Então, eu brigo muito com isso, eu faço parte do movimento que busca a valorização da especialidade e a gente está conseguindo aí aos pouquinhos, né? Mas um segredo, uma dica talvez para quem está começando é tentar encarar o Instagram como trabalho, né? Então, muito assim, hoje eu tenho tempo, eu vou postar. Amanhã, corrido, plantão noturno do Silvio, não conseguiu postar nada. Então, se você quer trabalhar com Instagram, se você quer trabalhar com marketing digital, publicidade médica, etc., eu acho que você precisa colocar ali um período na sua semana para organizar sua agenda, organizar seus posts, organizar suas pautas e etc. Quando eu comecei a fazer isso, eu percebi que tudo ficou mais leve, tudo ficou mais fácil, né? Então, acho que uma dica seria essa. O meu eu abri quando eu formei. Minha ideia com a minha página chamava Doutor Sem Moda. Não sei se alguém conheceu ela nessa época. Eu acho que eu sou dessa época, hein? Chamava Cheguei Doutor Sem depois. Moda. Eu tinha um pouquinho de seguidor. A minha ideia era, tomara que as pessoas que são minhas amigas, são a minha família, não caem em balela na internet. A gente estava vindo de uma época de fosfetanolamina, de água alcalina na época, de dieta da HCG. Minha ideia era essa. Assim, sempre foi essa acima de qualquer coisa. Obviamente que com o tempo a minha página foi crescendo e, de certa forma, isso acabou. Eu tenho pacientes que hoje vêm em mim por causa do Instagram e isso acaba sendo... Um paciente vem pelo Instagram, depois ele gosta da consulta, manda mais 3 familiares, isso acaba girando, super favorável nisso. Mas eu tento fazer da forma mais natural possível. Assim, eu não sei meu próximo post, não tenho a mínima ideia do que eu vou colocar. Assim, vem uma ideia na minha cabeça, eu tiro 10 minutos... e eu faço um post. Assim, é minha questão. Assim, então, hoje de manhã, tava tomando um cafezinho, falei, tive uma ideia, associação do HDL com a flecainida lá e tudo, com o pessoal falando de teste. Fiz e pronto, e saiu, assim. Mas o que até minha esposa às vezes fala para mim, assim, isso não é tão natural para a maioria das pessoas. De certa forma, isso acaba sendo, eu acho que eu tenho uma certa facilidade com fazer. Tanto que você vê, tipo... Meus posts, a maioria, é um fundo de alguma cor. Quando eu vou num casamento, por exemplo, eu pego os vestidos das meninas, amplio, aí fica coloridinho e eu uso a cor que tá usando. E escrevo o que tá na minha cabeça. Às vezes eu escrevo, na hora que eu fui ver, depois saiu errado, saiu outra palavra. As pessoas corrigindo, né? Isso fala assim, cara, tipo assim, essa palavra eu sei que tá errado, velho. Tipo assim, isso não é muita coisa. Assim, mas você tem uma identidade, quem vê seu post pode estar rodando o feed e fala, puta, é o Silvio aqui, porque é exatamente isso. O discurso. É um fundo, é um texto. Às vezes sai um dia escrevi cochilo, saiu coqueiro, tem um monte de coisa errado, de coisa. E às vezes eu vou ver depois. Eu escrevo, eu posto e vou ver de qual depois. E às vezes tem uns que dão repercussão que eu não entendo por quê. Outros não dão repercussão. Eu falo, mas esse estava super legal. Isso eu achei o mais interessante de todos. Algoritmos. Mas o que eu acho que é legal, assim, eu acho que hoje o médico ele tem uma responsabilidade. A primeira responsabilidade do médico é orientação, acima de qualquer coisa. Assim, não sei se acontece com vocês, mas é muito frequente o paciente sair do meu consultório sem uma prescrição. Você fala assim, ele sai com uma orientação, mas assim, isso aqui você não precisa de remédio, por favor, tá tudo tranquilo, segue a vida, segue o jogo. E eu acho que, vai muito bem nesse sentido. Então, o nosso primeiro pressuposto, se a gente consegue fazer com a rede social que uma informação que a gente acha que é importante chega em diversas pessoas e que a gente tem certeza que 99% dessas pessoas nunca vão ser nossas pacientes, eu acho que a gente está fazendo nossa função social. Eu acho que a gente está fazendo a informação adequada a gerar. E se a gente consegue influenciar as pessoas, eu acho que isso é muito legal com coisa... Às vezes tem pessoas que moram a 2.000 quilômetros de mim e falam assim, comecei a nadar porque eu vi esse cenário e provavelmente, se é cardiologista, deve ser bom mesmo para a saúde. Isso aqui eu falo, que legal. Isso é o tipo de influência positiva. Eu acho que hoje tem muita gente legal na internet fazendo isso. Eu acho que trazer bons hábitos, trazer informação legal. Quando a gente tem situações agudas, por exemplo,
pandemia, quando acontece uma informação que tem interesse público, eu acho que a gente tem que se posicionar se a gente tiver conhecimento para isso. Se não tiver, não é para se posicionar também, até porque às vezes as pessoas podem ser influenciadas de forma inadequada para você, mas porque a gente acaba, de certa forma, sendo às vezes uma informação de saúde para uma pessoa que confia em você. Às vezes muita gente tem um relacionamento com a gente ali já pela rede social e isso acaba sendo interessante. Então eu gosto dessa possibilidade da mesma forma de tocar as pessoas que estão longe da gente com informação que eu acho são pertinentes. Se a gente consegue influenciar bons hábitos, eu acho que está excelente. Assim. Eu acho que essa é a primeira tarefa que a gente tem que ter como influenciador, entre aspas, de saúde. Eu achei que esse bate-papo nosso aqui daria um congresso. Já, né? Eu acho que foi sensacional. Eu já queria agradecer, Silvio, Pedro, por toda a colaboração, porque vocês estão doando aqui o que vocês têm de melhor, que é o conhecimento, a vivência clínica, e isso não tem como agradecer, tá? Sim. E eu sei que vocês são aí expoentes nas redes sociais e tudo mais, mas o pessoal que está assistindo, está ouvindo esse podcast, quiser uma consulta com o Dr. Silvio, uma consulta com o Dr. Pedro, ou convidar para uma aula, ou alguma outra situação onde que pode encontrar vocês. Ou só seguir na rede também. Ou só seguir, né, gente? Que é sensacional, a gente aprende tanto, eu sou seguidor mesmo, que estou lá curtindo sempre. Como que eles podem achar vocês, tá? Como é que pode te encontrar? O meu arroba é Pedro Dalbello, Belo com 2 L's. Eu acho que lá consegue encontrar todas as informações sobre consulta, e-mail, todos os contatos estão lá. Então vai ser um prazer tê-los por lá. O meu é arroba Dr. né? Silvio Póvoa, P-O-V-O-A-J-R. Mas procurar Silvio Cardiologista, Silvio Póvoa Cardiologista, você consegue achar facilmente, sem problemas, é super tranquilo para ver. E a gente, e se quiserem ver, a gente tem para quem é profissional de saúde, tem uma comunidade de saúde, chama Cientificamente Saudável, que a gente aborda diversos temas. Hoje, inclusive, a gente está discutindo no nosso grupo lá sobre resistência insulínica. Então, são coisas legais que a gente pode acabar trazendo, se quiser um pouquinho. Pô, quero continuar esse papo, gostei desse papo que a gente viu hoje, quero continuar em algum lugar. A gente tem essa possibilidade lá também. E muito obrigado por ter chamado a gente para estar aqui hoje, é uma honra. Assim, a gente acaba acompanhando muito de perto vocês nas redes sociais, vendo, pô, adoro tudo que ele fala, a gente acaba encaminhando pacientes, às vezes, entre a gente e tudo mais, né? E essa possibilidade de a gente trocar figurinhas é muito, muito legal mesmo. E, cara, acabei de bolar na minha cabeça uma coisa, posso, para finalizar? Fica à vontade, Gui. Se você tivesse que passar uma mensagem para o pessoal que está ouvindo, assistindo aí, que ele não pode dormir sem essa, tem alguma mensagem que você queira passar? Vamos lá. Essa me pegou, mas deixa eu pensar. Eu acho que a principal mensagem seria, em relação a redes sociais, tudo que a gente conversou aqui, é ser crítico, né? Então, olhar aquela informação sempre com criticidade e tentar analisar aquilo e ver se encaixa para ti ou não, né? Em relação à saúde, eu acho que isso é muito importante. Então, acho que passou um post ali na sua timeline, seja crítico àquilo, leia e veja se faça sentido para ti, não saia acreditando em tudo que passa por lá. Eu diria, faça exercício físico, coma frutas, olhe para as proteínas que você está comendo, ligue para sua mãe toda semana, por favor. E acho que isso está certo. Legal, gente. Muito obrigado. E olha obrigado. Pro seu sono, obviamente. Tá? Aí, olha o sono. Durma com essa. Durma com essa. Durmam com esse episódio, assistam bastante, compartilhem com todos os seus conhecidos e amigos e a gente se encontra no nosso próximo episódio do nosso podcast Durma com essa. Muito obrigado, gente. Até a próxima.